Ontem, a Globo publicou uma longa entrevista com o ex-secretário do Tesouro dos Estados Unidos, que tá tentando avisar pra turma aí que a coisa tá bem complicada. E é o tipo de coisa que poderia surgir desde o início. A Globo tem acesso a diversas pessoas desde o início, mas qual era o interesse da Globo? Falar que não, pega nada, Magnitsky não existe, tentar criar um clima de, né, que nada vai acontecer. Aí depois que as coisas começaram a esquentar nos últimos dias, e depois da decisão do Flávio Dino, agora a imprensa começa a ficar preocupada, né, com os impactos financeiros que inclusive os atingem. Magnitsky pode ter feito de uma bomba atômica sobre o sistema financeiro. Mais do que multas, as consequências para os bancos brasileiros que não aplicarem a Magnitsky pode ter o efeito de uma bomba atômica. As instituições brasileiras podem perder acesso a recursos no exterior utilizados para financiar empresas nacionais a exportar. Diz o economista Carlos Caval, ex-secretário do Tesouro, atualmente sócio proprietário da Oris Partners, gestora financeira independente. Ele disse que o governo brasileiro não tem nada a ganhar com o embate entre as justiças brasileira e americana sobre a aplicação da lei. Caval falou com o Globo. Por que as ações de bancos despencaram na B3, levando a uma perda de valor de mercado de 41 bilhões? Ele disse, né? Quando você tem um movimento de mercado como esse, não tem nenhuma diferença do ponto de vista da ótica do investidor estrangeiro ou local. Os dois são afetados igualmente. Claro, vai ter mais investidores estrangeiros em bancos privados, menos investidores estrangeiros em um banco público. É uma questão das posições que são feitas, mas não acho que teve nenhum recorte disso. Acho que é um efeito dos temores com relação à aplicação da Magnitsky. Qual é o temor? Que os bancos brasileiros não aplicarem as sanções previstas pela lei sejam multados? Acho que o ponto principal é que existe um desconhecimento muito grande de quais são as consequências dessa lei. A gente vê comentários, por exemplo, se isso se restringe à pessoa atingida pela lei, no caso Michel Alexandre de Moraes, ter ou não a conta no banco. Para uma grande instituição financeira, ter ou não a conta de uma única pessoa sancionada pela lei não faz a menor diferença. E se esse fosse o impacto, a sanção nem teria razão de ser, não teria efeitos práticos. Então qual é o ponto central do nervosismo do mercado? Bom, a lei americana, ou de qualquer outro país, não pode mandar bloquear a conta aqui, por exemplo. Mas qual é o poder dela? A lei proíbe as instituições financeiras, sob a jurisdição da lei americana, de ter relacionamento com bancos que tenham a conta da pessoa sancionada. É esse o efeito poderoso que a lei tem. Quem diz é o ex-secretário do Tesouro. Ó, irmão, se o cara tem a conta no banco X, esse banco não pode ter nada com nenhuma outra instituição financeira que opere nos Estados Unidos. O que é que isso representa? Por que os bancos brasileiros e de outros países têm negócios nos Estados Unidos e na Europa e outros lugares? Eles não vão lá atender pessoas físicas. Eles buscam, sobretudo, os recursos em dólar. Vão captar para financiar operações de comércio exterior, vamos dizer assim. Esse é o principal objetivo, né? Não é que o BTG está lá em Miami abrindo conta para os brasileiros de Miami terem a conta no BTG. Cara, não é isso. Não é isso. São outras operações. Eles podem até fazer outros tipos de operação, mas o comércio exterior é o básico, buscar financiamento em dólares, já que nesses países, onde os bancos brasileiros não têm rede de captação de depósitos, eles captam junto aos outros bancos que têm esses depósitos em excesso no mercado interbancário. Pode ser por 1 mês, 6 meses, 1 ano, 2 anos, às vezes até 5 anos. Então há uma dependência dos grandes bancos americanos e a partir daí você faz os financiamentos de comércio exterior porque é o banco daqui que conhece as empresas brasileiras. Então o efeito dessa lei seca essa fonte de recursos. Se você tem um banco brasileiro que está lá e tem uma pessoa sancionada, isso vai forçar os bancos de lá a dizer, não posso te financiar. Esse é o grande efeito. Até pode envolver multas, mas não é o ponto principal, e sim a inviabilização que isso pode gerar das atividades dos bancos brasileiros no exterior. E isso pode envolver até 2 bancos brasileiros. Se o banco brasileiro A tem uma pessoa sancionada e se relacionar com o banco brasileiro B, esse também estaria contaminado pela sanção e passaria, portanto, também a ficar sujeito à aplicação da Magnitsky. Por isso é importante entender o alcance indireto que a lei tem. Na prática, a lei tem um alcance muito grande, é isso. A lei é um instrumento muito poderoso porque atinge o financiamento dos bancos, o acesso à liquidez, que é o coração do sistema bancário. Você não tem como se manter se te fecham a torneira do acesso à liquidez. Então, o efeito dessa medida é quase como uma bomba atômica sobre o sistema bancário. Aí vem o jornalista da Globo. Um eventual embate entre a justiça brasileira e americana pelo cumprimento da lei piora a situação? Esse é um assunto que envolve sigilo bancário. Então, o que está acontecendo do ponto de vista das decisões que os bancos estão tomando é um assunto sobre sigilo. Eu diria que o potencial adverso que pode advir da lei Magnitsky e de um eventual embate jurisdicional entre o judiciário brasileiro e o americano tem um potencial muito grave. Há muitos clientes preocupados. Aí ele, para dar um exemplo, tem um embate que envolve tarifas. Tarifas têm um impacto econômico relevante, vai provocar desemprego, mas isso seria uma espécie de guerra convencional, só para usar a imagem. E não ocorre só entre Estados Unidos e Brasil. Tarifas é como sua guerra normal. Já o episódio da Magnitsky, se escalar, tem um efeito sistêmico no setor financeiro, e aí as consequências podem ser as de uma guerra nuclear. Entendeu, né? Se a tarifa já é pesada, é uma guerra, Magnitsky pode ser uma guerra nuclear. É muito pior do que a questão tarifária. Se a gente projetar ao longo do tempo, ele pode ser muito mais nocivo do ponto de vista da economia, e eu não estou querendo minimizar o lado das tarifas. Estamos falando de 2 problemas. Acho que isso não está sendo bem compreendido. Um exemplo disso são as declarações do Flávio Dino. Me preocupou muito.
e aí por isso toda a reação do mercado. Eu acho que esse é o ponto que inquieta até onde isso pode chegar. E pode chegar em uma coisa extremamente grave. Isso afetou as ações dos bancos. Mas o que está por trás disso não é a lucratividade, são as implicações que isso pode ter, do ponto de vista da atividade dos bancos brasileiros, no exterior, no financiamento do comércio exterior, no apoio que eles dão às empresas brasileiras. Certamente, lá dentro do Banco Central, eles entendem muito bem as consequências que isso vai ter. Essa briga não interessa ao governo, porque ele não vai ganhar nada com isso, só tem a perder. Aí o Valdo Cruz traz bastidores. Depois das polêmicas dos últimos dias, bancos orientam envolvidos a baixar a bola e evitar novas tensões. Cala a boquinha aí, finge, né, se faz de morto, pra ver se ninguém te pega. Depois das polêmicas dos últimos dias, que só fizeram o clima esquentar ainda mais, interlocutores de bancos brasileiros estão orientando todos os seus envolvidos a baixar a bola e evitar qualquer tipo de declaração e ação que possa levar ainda mais a atenção do governo americano. A avaliação é que é preciso parar de alimentar especulações e falatórios, porque, por enquanto, só existe real sanção inicial. Só a sanção inicial? Só isso. Qualquer novidade, tem que vir de novo pronunciamento da OFAC. Aquele mesmo papo que não, tem vários níveis. Ficar falando sobre o tema pode estimular novas sanções. Enquanto isso não acontecer, tudo que está sendo dito não passa de possibilidades sobre uma lei que pode ou não ter desdobramentos. Pode ou não. Para que os bancos se posicionem em relação a outras medidas, a OFAC precisa antes divulgar quais são essas novas sanções. Por enquanto, isso não aconteceu, deixando tudo no campo das incertezas. Nesse momento, os negociadores trabalham com dois cenários que podem impactar os ministros do Supremo. Aí você vê, né? Pega nada. Só sanções iniciais. Ações do Banco do Brasil caem após notícias sobre cartão bloqueado de Moraes. Pressão dos papéis também deriva de resultados fracos de um trimestre. Afirma analista, né? Banco não comenta. E ofereceram para ele um cartão da bandeira Elo, que é brasileira, né? Pode ter Visa nem Master, mas tem o Elo. Tipo do Elon Musk. Né? Mas tem que esperar o FAC falar se vai ter novas sanções. Eu ainda acho que vai ter, né? Alguma confusão. E pelo que saiu até aquela matéria do bastidor e algumas pessoas mais, sei lá, com maior conhecimento no tema vem falando, tem várias partes desse processo que são meio que silenciosas, que são relatórios gerados automaticamente até tomar uma decisão como tipo uma multa. Eu tenho pra mim que essas paradas já estão acontecendo. A gente só não sabe, porque tá sob sigilo. Mas eu achei que já deve ter tido aí um comunicado aí da OFAC pra algum banco. Então pra mim, posso estar errado? Posso. Mas vamos ver como é que vai ser, como serão os próximos dias.